né? Então, essa por não ser de ninguém. Então, esta é uma visão, é um vício, é uma visão viciada, né? É absolutamente negativa. E no que diz respeito à cidade, o abandono do conceito do espaço público, e o espaço público não é necessariamente o grande parque, é a rua na frente de casa. Esta rua na frente de casa não está sendo bem tratada, está sendo tratada como uma coisa supérflua ou até como uma coisa perigosa. E essa é uma visão retorcida e que a gente está pouco a pouco percebendo quão negativa ela é, porque existe uma ilusão de que você, abandonando o espaço público e construindo uma muralha em torno do espaço privado, né, você se sente mais seguro, né? E nós sabemos hoje em dia que esta segurança, na realidade, é fornecida àqueles que são assaltantes e que se sentem muito seguros de estar dentro das muralhas, roubando apartamentos e casas e assaltando, porque ninguém de fora vê que eles existem e que estão praticando tais crimes, né? Quer dizer, a segurança vem ao contrário. A segurança das pessoas reside na existência de outras pessoas. Ninguém entra tranquilamente numa rua deserta porque não tem ninguém que possa acudir no caso de algum evento. Agora, entra-se numa rua muito populosa, cheia de gente, absolutamente com normalidade, porque a segurança nossa está nos outros. Esta atenção pelos espaços públicos é muito peculiar de nosso tempo também, porque o que nós percebemos nas nossas cidades, né, como um fato negativo, é que existe o urbanismo do medo, né, que eu descrevi um pouco, né? Quer dizer, o medo, em lugar da esperança, não pode ser o condutor das nossas vidas, nem das nossas atividades, nem do urbanismo do século XXI. Um terceiro aspecto que me parece também característico do novo urbanismo é uma maior atenção para a vida cotidiana, né? Nós, muitas vezes, imaginamos, quando fazemos projetos, grandes categorias, né, e grandes objetivos de vida de longo prazo. O longo prazo é necessário, mas nós não podemos descuidar daquilo que é o dia a dia, né, daquilo que é a vida cotidiana, daquilo que significa andar na rua, né, daquilo que significa aquilo que Gell, e provavelmente o David vai mencionar isto, aquilo que se vê pelos olhos quando a gente anda na rua. Quer dizer, a importância que tem a relação entre o espaço público e o espaço privado, a importância que tem o andar térreo dos edifícios, né? Ele tem uma característica especial, ele deve ser tratado de uma outra forma. Então, nós devemos dar muita atenção àquilo que é a vida cotidiana, né, na solução dos problemas da paisagem urbana, né? Outra característica desse urbanismo é o problema daquilo que se chama sustentabilidade, né? E que antigamente era realmente não um substantivo, mas um adjetivo aplicado ao substantivo desenvolvimento, né? A palavra sustentável surge no relatório de Brundtland, em 1987, né? E que se intitulava Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, como fazer que o desenvolvimento não cesse, não acabe, não seja interrompido, como é que ele seja sustentável. Pouco a pouco a palavra ficou na moda, né? Não há nenhuma maneira, nenhum político no Brasil e nem o resto do mundo vai deixar de usar a palavra sustentável em algum momento do seu discurso para mostrar-se atualizado, né? Mas, na realidade, é uma palavra que carrega significados. Só que ele ficou excessivamente verde, né? Não é apenas do verde que se trata, o ambiente, a cuidar do ambiente é importante. Mas se isso tem que ser um adjetivo da palavra desenvolvimento, nós também não podemos imaginar uma terra verdejante, né, de clima perfeito e sem trabalho, e sem emprego, né, e sem atividades, e sem economia. É claro que essas coisas têm que ser vistas em seu conjunto. É assim também que o problema do ambiente, né, tem que ser examinado, né, dentro das regras e dos limites. Finalmente, é claro que é importante, além disso tudo, isso na América Latina
cresce a importância, que é a superação daquilo que é a síndrome do subdesenvolvimento da América Latina, na qual o Brasil está incluído, que é o grande distanciamento entre ricos e pobres, para dizer de forma grosseira, né? O distanciamento, a heterogeneidade da sociedade latino-americana. Claro que nós estamos hoje, especialmente no Brasil, muito melhor do que ontem, né? Esse gap, essa brecha, está diminuindo, os indicadores são positivos nesse sentido, né? Mas nós temos ainda caminho a percorrer. E por isso que todas as políticas urbanas, todas as políticas de desenvolvimento, inclusive e especialmente as políticas urbanas, sempre devem considerar a tarefa de diminuir a brecha, portanto, de ter uma situação de compensação social em todas as suas políticas, tanto a de transporte como a de habitação, né, como a da distribuição da renda, se isso for o caso, e assim por diante. Então, não dá para tirar o Brasil de dentro do conteúdo da América Latina e dos problemas mais amplos, né? E isto se reflete muito na cidade e na vida da cidade. Como é que isso se reflete no caso de Brasília, né? Do ponto de vista histórico, nós todos sabemos como Brasília nasceu, mas nem todo mundo estava vivo naquela região. Estou vendo um público bastante jovem, né? Vocês têm aqui na frente de vocês um espécime raro de alguém que, quando lhe pergunta, o senhor já esteve em Brasília? Diz, eu estive em Brasília antes de Brasília existir, né? A gente não dizia ir a Brasília, a gente dizia ir subir ao Planalto. Hoje, subir ao Planalto tem um significado diferente e muito desejado, né? Mas, na ocasião, subir ao Planalto era realmente subir de carro, a cavalo ou de táxi aéreo, como eu fiz durante o concurso para o plano piloto, né? O plano piloto nos revelou uma coisa importante num projeto vencedor do Lúcio Costa, quando ele diz civitas et non urbis. Brasília não era apenas uma cidade, era uma capital. E é claro que, sendo uma capital, adquiriu um caráter simbólico que outras cidades não precisam ter, e geralmente não têm, né? Tinha na Idade Média com a catedral, mas, digamos, não no Brasil, né? Então, na realidade, essa capital nasce com um caráter simbólico muito grande, que é expresso urbanisticamente na sua planimetria, no seu eixo monumental, no desenho homogêneo dos seus edifícios e assim por diante. Mas no projeto, o Lúcio Costa dizia que ele não era urbanista, que ele se desfazia de uma ideia e que realmente era necessário depois desenvolver o resto do aspecto de Brasília. O segundo colocado, que eram dois arquitetos mineiros, infelizmente falecidos prematuramente, Onei Guimarães e Baruch Milman, eles tinham muita clareza sobre o que seria a Brasília, né? Ela seria não apenas o plano piloto, né, que tinha esse caráter simbólico, mas, ao longo de um sistema viário, uma série de cidades satélites. Nós, quando fizemos o nosso projeto, que era mais de crescimento orgânico, já tínhamos previsto uma população muito superior aos 500 mil que o concurso colocava como ponto de partida, né? E o que aconteceu, evidentemente, nós sabemos. Quer dizer, não são 500 mil, são mais de 2 milhões. E não moram no plano piloto, moram em volta. E são cidades. São cidades com vida urbana. Durante todo o período de implantação, houve dois impactos importantes. Um é de ordem técnica, quer dizer, a tal desenvolvimento urbanístico da proposta do Lúcio não existiu. O projeto do Lúcio foi passado a limpo na escala 1:1, né? Na realidade, houve, e os traços fundamentais realmente foram obedecidos, né? Engordou-se um pouco a parte habitacional, trouxe um pouco mais perto da lagoa, que na época ainda não estava formada, do lago, mas não houve o desenvolvimento nem a reflexão sobre tudo o que havia. É que nós não tínhamos realmente muito corpo técnico em Brasília, naquele momento não havia população, né? E os poucos técnicos, por abnegados que fossem, se sentiam um pouco desarvorados para poder
avançar mais do que o Lúcio Costa tinha proposto. E outra coisa de impacto, que talvez não tenha sido avaliado suficientemente, era o significado nacional da implantação no centro do país, no centro do Cerrado, de um núcleo que fornecia, aparentemente, oportunidades. Trabalho, emprego e assim por diante. Claro que oferecia isto na construção, os fandangos e todo o problema relacionado com a construção. Mas a experiência nacional é que quando vem para construir, não volta para trás, fica. Né? Isso seja a cidade, seja uma represa, né? Que às vezes é feita num lugar ermo. Né? Então, na realidade, não houve uma reflexão, não havia quem refletisse, né? E a migração para Brasília foi muito mais rápida e muito mais quantitativa do que se imaginava. Era o interior de Minas, o interior da Bahia, o interior de Goiás, se concentrando e aglutinando-se em torno desse fato novo, que era a aglomeração prestigiosa de uma capital, com toda a aura de ter a cúpula de governo aqui instalada. Essa história e a hesitação dos técnicos e a explosão demográfica gerou uma série, não só um aumento populacional, como uma determinada cultura, que é a cultura migrante, que é a cultura dos migrantes que vieram do interior da Bahia, né? E que trouxe com ele costumes que às vezes não eram nem sequer urbanos, né? E foram adequando isso. Então, num primeiro momento, e durante pelo menos uma geração, nós estamos agora na segunda, depois da segunda geração de brasilienses, né? Mas a primeira geração ainda era muito uma geração de poucas exigências em qualidade de vida e grande deslumbramento pelas oportunidades que se ofereciam. Bom, deslumbramento e pouca exigência não dá qualidade de vida. Dá sobrevivência, sim, dá até enriquecimento, mas não necessariamente qualidade de vida. E o que se vê hoje em todas as cidades satélites, mais do que no plano piloto, é que a qualidade de vida é carente, né? E que essa terceira geração de brasilienses tem um desafio grande de verificar como esse novo urbanismo pode realmente melhorar a situação existente, inclusive, como vimos, a situação futura, ou de um futuro imediato. De que maneira pode-se elevar a qualidade de vida, o apreço aos espaços públicos e até o respeito da lei. Essa Brasília caracteriza muito aquilo que, num livro meu recente, do ano passado, eu chamo de cultura migrante, né? E de porosidade social. Né? Nesse livro, entre as características da cultura brasileira, eu menciono o fato que, para ser classe dominante, como nós não tivemos idade média, nem hierarquias de aristocracia, né? Para ser classe dominante é suficiente ter dinheiro. Né? Então, nós temos classes dominantes que fizeram dinheiro, mesmo no passado, através do tráfico de escravos. Né? Era classe dominante no Rio de Janeiro. Né? E nós temos gente que são classe dominante, né? Cuja riqueza tem origem dúbia. Outra característica da cultura migrante tem, de um lado, que é o aspecto positivo, a criatividade, a garra, a vontade de crescer, a vontade de refazer a vida. Não é? Esse dinamismo que o brasileiro tem e que o brasiliense tem, e que é muito importante e que é positivo. E tem como aspecto negativo, né, um certo desrespeito pela lei. Né? Uma tradição, que não é tradição, mas é mau hábito, né, da impunidade que nós temos no Brasil, né, de achar que transgredir, passar ao lado da lei, dar um jeitinho, é absolutamente normal. E a quantidade de habitações irregulares em Brasília vem a ser, digamos, o exemplo máximo de uma característica negativa, né, dentro de uma cultura